Os anjos. Os anjos estão presentes nesse mundo. A Bíblia afirma que os anjos estão em pessoa nessa terra. Só que eles são ministros, anjos ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos estão presentes e acampam ao redor do que os teme e os livra. Livra de quê que os anjos nos livram? Livra dos ataques de Satanás. A Bíblia diz que a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Que se não fosse o Senhor ter um exército de anjos para nos livrar, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Porque o inimigo, o maior desejo do inimigo é destruir as almas. Destruir todos, mas especialmente aqueles que vão herdar a salvação. Deus tem um exército na terra que guerreia dia e noite em nosso favor. Às vezes a gente está dormindo ou despreocupado, distraído, ali tem o anjo do Senhor acampando ao nosso redor. Livra de quê? Livra dos ataques do inimigo. O anjo do Senhor é o nosso guarda-costa. E a gente não vê a guerra que é travada entre esses anjos maus e os anjos bons. E quando pecaram, 1/3 dos anjos caíram no pecado. Mas 2/3 dos anjos permaneceram fiel a Deus. Esses 2/3 de anjos estão lutando a nosso favor. Então, no lugar que Satanás pode colocar um anjo mau dele para nos destruir, Deus pode colocar 2 para nos defender. E com uma coisa ainda mais, o anjo de Deus tem muito mais poder do que o anjo maligno. O anjo maligno tem um poder imenso, mas quando Deus permite, enquanto Deus limita eles. Lá 1 Pedro 5,8 diz: o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aonde que o inimigo fica? Ele fica ao derredor. Existe ao redor, que é um espaço muito pequeno entre nós. E existe ao derredor, já é um espaço mais longo. Então, ao nosso redor ficam os anjos de Deus. E ao derredor ficam os anjos de Satanás. E para ele passar essa barreira aí, é impossível os anjos maus ultrapassar. Só que, muitas das vezes, as pessoas se colocam no caminho do inimigo e aí os anjos de Deus já não podem fazer nada. Quando as pessoas frequentam centro de macumba, ambientes que Deus proibiu. Se frequentar ambiente que Deus proibiu, aí nós já fica fora do alcance da proteção de Deus. Que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, e lá também fala lá que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, mas quando nós estivermos nos caminhos do Senhor. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o pé em pedra. Mas quando fala em todos os teus caminhos, não é os nossos caminhos, é os caminhos de Deus. Enquanto nós estivermos andando nos caminhos do Senhor, os anjos do Senhor acampam e não nos deixam nós cair. Em Atos 2, Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação?
Os anjos são espírito para nós, porque os anjos são santos e nós pecadores. E o pecador não tem condição de ver um anjo. O anjo a gente não pode ver a olho nu, mas nós sabemos que os anjos de Deus estão no mundo e Ele nos guarda. Quando Pedro estava na prisão, apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado, despertou dizendo: levanta depressa. E caíram das mãos as suas algemas. Então o anjo, ele protegeu, né? Daniel também diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Porque Daniel estava ao lado do Senhor e Deus protegeu Daniel. Atos 5,19 diz: à noite, porém, o anjo do Senhor apareceu às portas da prisão e levou-os para fora. E aqui conta também lá o anjo de Deus livrando as pessoas, né? Quando também estava lá, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temes e o livra. Lá em Sodoma, lá estava também Ló. Ló estava demorando a sair da cidade, porque tinha amor à cidade, tinha muitos bens lá, e precisou também dos anjos. 2 homens seguraram ele pelas mãos e tiraram ele da cidade. Mas aqueles homens ali eram anjos que Deus tinha mandado para livrá-los. Então a gente vê aí que a proteção dos anjos, ela é visível. E os anjos de Deus estão nessa terra. Os anjos de Deus são o exército do Senhor. Pois aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com pedra. Para que não tropece em nada, né? O anjo do Senhor. Certa vez Eliseu estava numa cidade e o exército da Síria, o rei da Síria, mandou cercar a cidade para matar Eliseu, porque Eliseu era um profeta de Deus e estava prejudicando o exército da Síria, porque ele falava a verdade. Então o servo de Eliseu ficou muito amedrontado e pediu a Eliseu que tivesse misericórdia. Eliseu orou e pediu ao Senhor Deus que abrisse os olhos do servo dele. E ele viu ali uma multidão de anjos, um poderoso exército dos anjos que estava ali para guardá-los. Então nós podemos ter certeza que Deus tem um exército de anjos na terra e esses anjos estão aqui para nos servir. Então eu digo para vocês, se nós não desviamos dos caminhos do Senhor, para que os anjos de Deus possam nos livrar. Porque o anjo do Senhor vai guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Se a pessoa está aí, desobedecendo o primeiro mandamento, adorando uma doutrina que não é da Bíblia, que é a doutrina da Trindade, estão pregando coisas contrárias às Escrituras Sagradas, ofendendo a Deus e o Espírito de Deus, aborrecendo a Deus, os anjos de Deus não vão guardar esse povo, a menos que ele se arrependa e se converta. Porque os anjos de Deus é comissionado para livrar aqueles que hão de herdar a salvação. E como que uma pessoa rebelde, que nega o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, e adora uma doutrina pagã que não tem base bíblica, pode ser guardada por Deus, pelos anjos de Deus? Isso é praticamente impossível.